Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz verdadeira que veio ao mundo para dissipar toda a treva, e o discernimento do Espírito Santo, que nos revela as artimanhas do inimigo, estejam plenamente com cada um de vocês, amada e vigilante família do canal Momentos de Fé. Sejam todos imensamente bem-vindos a este nosso encontro sagrado, um momento de profunda reflexão e alerta espiritual, onde vamos com os olhos da fé e a armadura de Deus desmascarar um poder que sutilmente tenta governar este mundo e cegar os corações para a verdade que salva. É uma alegria indescritível e uma responsabilidade santa poder partilhar este instante com cada alma que busca clareza e fortaleza para não se deixar enganar pelas ilusões e mentiras que nos cercam. Se você chegou até nós hoje, talvez sentindo o peso da confusão do mundo, ou se anseia por uma fé mais lúcida e combatente, saiba que o Espírito de Deus te atraiu para uma mensagem crucial. E eu te convido, com o coração ardendo pela verdade, a se unir à nossa família Momentos de Fé. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho das notificações, pois juntos queremos aprender a identificar e a renunciar ao Deus deste mundo, para vivermos plenamente sob o senhorio de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, preparem seus corações, pois hoje vamos falar de uma realidade espiritual que, embora muitas vezes negligenciada ou até mesmo ridicularizada pela mentalidade secularizada, é de fundamental importância para a nossa vida de fé. Existe um Deus deste mundo, grafado com um D minúsculo, uma entidade espiritual que se opõe ao Deus verdadeiro, que busca incessantemente desviar a humanidade do caminho da salvação, e que exerce uma influência nefasta sobre aqueles que não estão firmados na rocha que é Cristo. Sim, meus amados, não se enganem. Há um poder maligno atuando nas sombras, cegando o entendimento dos incrédulos, promovendo a mentira, a confusão e o pecado. E é sobre este Deus deste século, suas táticas e como podemos resistir a ele pela graça de Deus, que vamos meditar com profundidade e coragem. Se você deseja, com um coração decidido, renunciar a toda influência maligna e viver na liberdade dos filhos de Deus, deixe seu brado de fé nos comentários. Eu renuncio ao Deus deste mundo e escolho o Deus verdadeiro. Queremos sentir a força de uma comunidade que opta pela luz. Para iluminar nossa reflexão, vamos abrir nossos corações e nossas Bíblias para a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, estendendo-se até o capítulo 4, versículo 1, e depois os versículos de 3 a 6 do mesmo capítulo 4. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre a dificuldade que alguns de seus compatriotas judeus tinham em compreender a plenitude da revelação em Cristo. Ele diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não com Moisés, mas com o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 15 a 18 e capítulo 4, versículo 1. Paulo está explicando que para aqueles que não se convertem a Cristo, a leitura do Antigo Testamento permanece velada, incompleta. Mas quando o coração se volta para Jesus, o véu é removido pelo Espírito Santo, e podemos contemplar a glória de Deus e sermos transformados à sua imagem. Que maravilha! É o Espírito que nos dá liberdade e nos permite ver a verdade.
Se você anseia por essa liberdade e por essa transformação, clique no botão de curtir como um sinal de sua abertura ao Espírito Santo. Mas, infelizmente, nem todos acolhem esta luz. E é aqui que Paulo introduz o conceito do Deus deste mundo. Nos versículos 3 e 4 do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, ele afirma: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Prestem muita atenção, meus irmãos. Paulo fala de um Deus deste século, com D minúsculo, que cegou os entendimentos, a inteligência dos incrédulos. E quem é este Deus deste século? A própria Escritura nos dá a resposta em outras passagens. É o diabo, é Satanás, o maligno, o príncipe das trevas, o pai da mentira. Ele é o Deus que este mundo, em sua rebelião e afastamento do Criador, muitas vezes acaba por obedecer e servir, mesmo que inconscientemente. Ele atua para que as pessoas não vejam a luz esplendorosa do Evangelho, para que não reconheçam a glória de Cristo, que é a imagem perfeita de Deus Pai. E como ele faz isso? Cegando a inteligência, semeando a dúvida, promovendo a confusão, incentivando o orgulho e a autossuficiência, oferecendo prazeres efêmeros que aprisionam a alma e a desviam da busca pela verdade eterna. Ele não quer que as pessoas conheçam o Evangelho, porque sabe que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, é a chave que liberta do seu domínio. E para aqueles que buscam se aprofundar no conhecimento do Evangelho e aprender a discernir as verdades da fé das mentiras do mundo, o e-book Caminhando com Deus é um recurso fundamental. Ele te ajudará a fincar suas raízes na Palavra de Deus, a fortalecer sua mente em Cristo e a não se deixar levar pelas vãs filosofias e enganos deste século. Se você deseja essa firmeza na fé, o link para o Caminhando com Deus está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. A Palavra de Deus nos adverte em muitos lugares sobre essa influência maligna. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 19 e 20, Jesus diz: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz de Cristo veio, mas muitos preferem as trevas do pecado, porque suas obras são más e eles não querem ser confrontados pela verdade. O Deus deste mundo os mantém cativos nessa escuridão. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3, São Paulo descreve a vida daqueles que andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vejam, um modo de viver deste mundo influenciado pelo príncipe das potestades do ar, o espírito que atua nos rebeldes. E para que não reste dúvida sobre quem é o dominador deste mundo em seu estado de pecado, a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, é taxativa. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Que palavra forte e clara! O Deus deste mundo é o maligno. E qual é uma das principais estratégias desse Deus para manter as pessoas cegas ao Evangelho? Roubar a palavra de Deus de seus corações. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 19, na parábola do semeador, Jesus explica: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
O diabo sabe que se a pessoa conhecer e acolher o Evangelho, não haverá mais espaço para ele em sua vida. Então, ele confunde, ele cega, ele rouba a semente da palavra. Mas glória a Deus, meus amados, nós não estamos fadados a permanecer sob esse domínio. Jesus Cristo, com sua morte e ressurreição, venceu o Deus deste mundo. E Ele nos deu o Espírito Santo para remover o véu de nossos corações e nos conduzir à liberdade e à luz. Como Paulo continua a dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós pregamos a Jesus Cristo, o Senhor, e é o mesmo Deus que no princípio disse, haja luz, que faz brilhar sua luz em nossos corações, para que conheçamos sua glória na face de Cristo. A libertação de toda cegueira espiritual, de todo domínio do Deus deste mundo, está no Evangelho de Jesus Cristo, acolhido com fé e vivido com amor. Se você crê que Jesus é a luz que vence toda a treva e que o Evangelho é o poder que nos liberta, escreva aqui nos comentários com toda a sua convicção. Eu não vou seguir o Deus deste mundo, com D minúsculo. Eu sou de Deus. Jesus é o meu Senhor. Meus irmãos e irmãs, que esta reflexão nos torne mais vigilantes, mais conscientes da batalha espiritual que travamos e mais convictos do poder do Evangelho para nos libertar e para libertar aqueles que ainda estão cegos pelo Deus deste século. Que não demos espaço para o inimigo em nossas vidas, mas que tenhamos sempre a palavra de Deus em nosso coração, como escudo e como espada. Se esta mensagem sobre o Deus deste mundo e a luz do Evangelho de Cristo abriu seus olhos espirituais e fortaleceu sua decisão de seguir unicamente ao Deus verdadeiro, deixe seu gostei neste vídeo. Seu like é um testemunho de que você escolhe a luz. E compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Muitas pessoas precisam ser alertadas sobre as ciladas do inimigo e convidadas a abraçar a liberdade do Evangelho. E para você que deseja se aprofundar ainda mais na sua caminhada com Cristo, aprendendo a discernir as ciladas do maligno e a viver na plenitude da luz e da verdade do Evangelho, eu reforço meu convite para que você conheça o e-book Caminhando com Deus. Ele é um verdadeiro companheiro para a sua jornada espiritual, com reflexões, orações e direcionamentos práticos que te ajudarão a crescer na fé, a vencer as tentações e a viver sob o senhorio de Jesus. O link para adquirir o seu exemplar, por um valor muito especial, está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não perca esta oportunidade de fortalecer sua vida espiritual. E claro, se você ainda não faz parte da nossa abençoada família Momentos de Fé, este é o momento. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de todas as nossas novas orações, meditações e mensagens de fé. Deixe também seus pedidos de oração por libertação e discernimento nos comentários. Nós lemos com carinho e intercedemos por cada um de vocês. Temos outros vídeos edificantes esperando por você na tela final. Que Deus te abençoe com discernimento, fortaleza e uma fé inabalável, para que você possa sempre resistir ao Deus deste mundo e viver na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro aqui no Momentos de Fé.